Talvez o que esteja nos impedindo de viver uma nova fase não seja a falta de oportunidade, mas a antiga forma de pensar que ainda carregamos dentro de nós. Antes de continuar, já deixe seu like e escreva nos comentários: eu estou pronto para mudar por dentro. Porque hoje nós vamos entender uma verdade muito importante. Não adianta chegar diante de uma nova oportunidade, de uma nova fase ou de uma nova promessa, se a mente ainda continua presa ao passado. No capítulo 5 de Josué, o povo de Israel já havia atravessado o rio Jordão. Eles tinham saído do deserto, a terra prometida estava diante deles. Mas havia algo que ainda precisava acontecer antes da conquista. Eles precisavam passar por uma mudança interior. Isso nos ensina que não basta mudar de lugar. Não basta mudar de emprego, não basta mudar de cidade, não basta começar um novo projeto, não basta desejar prosperidade. Se a nossa mente continua funcionando da mesma forma, nós podemos entrar em um ambiente novo e continuar vivendo os mesmos problemas. O povo havia deixado o deserto fisicamente, mas precisava deixar o deserto emocionalmente, mentalmente e espiritualmente. E talvez isso também aconteça com a gente. Às vezes, uma fase difícil já terminou, mas nós continuamos pensando como se ainda estivéssemos nela. Continuamos esperando o pior, continuamos com medo de perder, continuamos desconfiando de tudo, continuamos acreditando que não somos capazes, continuamos esperando que alguém venha resolver a nossa vida. O deserto pode acabar do lado de fora, mas continuar vivo dentro de nós. E enquanto a mentalidade do deserto permanecer, a nova vida não consegue se desenvolver por completo. A mentalidade do deserto é uma mentalidade de sobrevivência. É quando a gente vive apenas tentando chegar ao fim do dia. É quando tudo parece ameaça. É quando a gente pensa pequeno, porque tem medo de perder o pouco que possui. É quando evitamos oportunidades porque acreditamos que vamos fracassar. É quando culpamos o passado, as pessoas, a família, o governo, a falta de dinheiro ou as circunstâncias por tudo que acontece com a gente. É claro que muitas situações nos ferem e nos limitam, mas chega um momento em que nós precisamos decidir se vamos continuar vivendo como vítimas da história ou se vamos assumir a responsabilidade pelo próximo capítulo. Josué 5 mostra um momento de preparação. Antes de enfrentar Jericó, o povo precisou renovar a aliança, reorganizar a identidade e lembrar quem era. A conquista não começou na batalha. A conquista começou dentro deles. Essa é uma das grandes lições desse capítulo. Antes de vencer do lado de fora, precisamos colocar ordem do lado de dentro. Antes de buscar mais dinheiro, precisamos desenvolver sabedoria. Antes de buscar liberdade, precisamos abandonar hábitos que nos escravizam. Antes de desejar sucesso, precisamos fortalecer a nossa identidade. Antes de querer uma vida nova, precisamos deixar morrer algumas formas antigas de pensar. Prosperidade não é apenas ter mais. Prosperidade é estar preparado para administrar aquilo que chega. Porque quando a nossa mente não muda, até uma grande oportunidade pode virar um problema.
A pessoa pode receber mais dinheiro e continuar endividada. Pode ganhar mais tempo e continuar desperdiçando. Pode conhecer pessoas boas e continuar afastando todas elas por medo. Pode receber uma porta aberta e não entrar porque acredita que não merece. Por isso a mudança interior vem antes da prosperidade verdadeira. O Criador não quer apenas colocar algo em nossas mãos, Ele também quer desenvolver algo dentro de nós. Coragem, maturidade, discernimento, responsabilidade, equilíbrio, sabedoria, capacidade de tomar decisões, essas são riquezas internas. E muitas vezes são elas que sustentam as riquezas externas. No capítulo 5 de Josué, também acontece algo muito simbólico. O maná para de cair. Durante o deserto, o povo recebia alimento todos os dias. Mas ao entrar na nova terra, aquela forma de provisão termina. Isso não significa que Deus abandonou o povo. Significa que uma fase de dependência estava chegando ao fim. Agora eles precisavam colher, plantar, produzir, administrar e crescer. Existem fases que somos carregados. Existem fases em que recebemos ajuda. Há momentos em que outras pessoas nos sustentam emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, e isso pode ser necessário, mas existe também um momento de amadurecer. O momento em que precisamos usar aquilo que já recebemos. Precisamos colocar nossos dons em movimento, precisamos aprender, trabalhar, criar, precisamos assumir o comando da nossa caminhada. Talvez algo tenha parado de funcionar em nossa vida. Talvez uma ajuda terminou, uma porta se fechou, uma segurança desapareceu e nós pensamos que tudo deu errado. Mas pode ser que a vida esteja nos chamando para crescer. Talvez o maná tenha parado porque chegou a hora de descobrir a nossa capacidade de produzir. Isso faz parte do despertar. E esse despertar que estamos construindo aos poucos nos convida a sair do modo automático e olhar com sinceridade para a nossa vida. E hoje podemos aplicar 3 movimentos simples. O primeiro é reconhecer a mentalidade que ainda estamos carregando. Nós podemos perguntar qual é o medo que ainda governa as nossas decisões. Que crença antiga ainda limita os nossos passos? Em que área ainda esperamos que alguém faça por nós aquilo que já podemos começar a fazer? Não precisamos nos culpar pelas respostas, precisamos apenas ter coragem para enxergar. O segundo movimento é renovar a identidade. Nós não somos apenas aquilo que aconteceu conosco. Não somos apenas os erros que cometemos. Não somos apenas as palavras negativas que ouvimos. Existe dentro de nós uma essência, uma capacidade e um potencial que talvez ainda não tenha sido usado por completo. Quando lembramos quem somos, começamos a tomar decisões diferentes. Paramos de aceitar qualquer coisa, paramos de viver apenas para agradar, paramos de fugir da responsabilidade, começamos a respeitar nossos dons, nosso tempo e nossa vida. O terceiro movimento é agir de acordo com a nova fase.
Não adianta dizer que queremos mudança e continuar repetindo os mesmos hábitos. Toda transformação precisa de uma atitude prática. Talvez a nossa atitude seja organizar as finanças, talvez seja estudar uma nova habilidade, talvez seja começar um projeto, mesmo que pequeno, talvez seja cuidar melhor do nosso corpo, talvez seja encerrar uma relação que nos enfraquece, talvez seja parar de reclamar e começar a construir. O importante é dar um passo consciente. Imagine alguém que passou muitos anos acreditando que nunca conseguiria ter uma vida melhor. Essa pessoa recebe uma oportunidade de trabalho, mas pensa, eu não sou capaz. Recebe uma ideia, mas pensa, isso não vai dar certo. Conhece alguém que pode ajudar, mas pensa, comigo não funciona. A oportunidade mudou, o ambiente mudou, mas a mentalidade continua no deserto. Agora imagine essa mesma pessoa começando a observar os próprios pensamentos. Ela percebe o medo, reconhece a crença, busca conhecimento, dá pequenos passos, comete erros, aprende, continua. A vida não muda de uma hora para outra, mas a direção muda. E quando a direção muda, o destino também começa a mudar. Entrar no novo exige coragem, porque o novo não oferece todas as garantias, o novo exige aprendizado. O novo pede responsabilidade, o novo nos tira daquilo que é conhecido. Mas permanecer no deserto apenas porque lhe é familiar não é segurança, é prisão. Nós não fomos criados apenas para sobreviver. Fomos criados para desenvolver capacidades, expressar dons, construir, servir, prosperar e viver com propósito. A verdadeira prosperidade nasce quando aquilo que somos, aquilo que fazemos e aquilo que acreditamos começam a caminhar na mesma direção. Por isso, antes de pedir uma nova oportunidade, talvez nós precisemos perguntar: eu estou preparado para viver de uma nova maneira? Estou disposto a abandonar pensamentos antigos? Estou disposto a assumir responsabilidade? Estou disposto a crescer sem culpa, sem fugir e sem voltar ao passado? Josué 5 mostra que existe um tempo de travessia e existe um tempo de preparação. O povo atravessou o Jordão, mas ainda precisava se alinhar internamente ou interiormente. Talvez nós estejamos em uma travessia, de uma conquista, já não somos quem éramos, mas ainda estamos aprendendo a viver como quem estamos nos tornando. E está tudo bem. O importante é não voltar para a mentalidade antiga. Não podemos construir uma vida livre alimentando pensamentos de escravidão. Não podemos viver prosperidade com uma mente dominada pela escassez. Não podemos ser donos do nosso tempo enquanto continuamos entregando nossas decisões ao medo. A nova fase começa quando nós mudamos por dentro. Então hoje, escolha identificar uma crença que precisa ser deixada para trás. Escolha também uma ação prática que represente a pessoa que você está se tornando. Pode ser algo simples, mas faça. Porque o despertar não acontece apenas quando entendemos uma mensagem. Ele acontece quando transformamos entendimento em decisão. A terra nova pode já estar diante de nós. Agora precisamos entrar nela com uma nova consciência, uma nova postura e uma nova identidade.
que nós sejamos apenas pessoas, que nós não sejamos apenas pessoas que saíram do deserto, que sejamos pessoas que também tiraram o deserto de dentro de si. Compartilhe esse vídeo com alguém que está vivendo uma fase de mudança e precisa compreender que o fim de um ciclo pode ser o início de um grande crescimento. E lembre-se, nós não precisamos carregar para o futuro tudo aquilo que faz parte do passado. Podemos aprender e renovar a mente, assumir a nossa força e seguir em direção a uma vida mais livre, consciente, próspera e alinhada com o propósito que recebemos. A mudança interior começa agora. Te espero no próximo vídeo.